assim, a gente combinou que vamos estudar um pouquinho de propriedades de funções analíticas antes de estudar os perfis de rima propriamente dito. Então, olha só, pessoal, assim, hoje, por exemplo, a gente vai essencialmente estudar a série de potências. Vamos provar que a função analítica, complexo analítica é complexo diferenciável e provar a propriedade essencial de funções analíticas, que é a rigidez. Só que os métodos que a gente vai usar, que são série de potências, de derivação TDT, etc., eles de fato não são necessários para a superfície de rima. Só que eu preciso dar para vocês uma ideia de onde, pelo menos, essa propriedade fundamental de funções analíticas, que é a rigidez, vem. Por que tem rigidez de função analítica? Então, se você ficar um pouco perdido ou não souber alguns dos resultados que eu usar, bom, fala comigo depois, porque eu posso complicar onde ler essas coisinhas, esses pré-requisitos são poucos, muito poucos. Mas, em última instância, não se desespere, porque essas técnicas eu não vou usar mesmo em superfícies de rima, tá bom? Elas pertencem a essa parte preliminar que a gente está estudando propriedades de funções analíticas, ok? Então, bom, da outra vez a gente fez duas definições. A primeira definição é a definição de função ser diferenciável ou ser derivável. Agora sim, a gente tinha uma função de uma aberta com C para C, com um pontinho, eixo aberto. A gente dizia que essa função deve ser derivada de ponto quando aquele limite usual que define derivada existe. Só que aqui a nossa variável que está participando no limite é complexa. Então, quando este limite existe, a gente diz que a função f é c derivável e chama este limite de derivada complexa da função no ponto A. A segunda definição é do que é uma função complexo analítica. Então a história é a mesma, né? Sobre a definição da função C analítica. Você tem um aberto, uma funçãozinha deixa aberto para C, e você diz que essa função é C analítica deixa aberto A. Claro que ser derivado em todos os pontos de uma aberta, ser derivado deixa aberto. Tá? Então, a função é C analítica no aberto, para qualquer ponto que você pega nele, existe uma vizinhança deste ponto, então existe um abertozinho V contido em U, ao qual A pertence, então dentro de U tem uma vizinhança aberta de A, e existem números complexos Cn, tais que a série de potência soma de Cn z menos A elevado a n converge para f de z para todo z neste V. Então essas são nossas duas definições principais, elas são equivalentes. E aí hoje a gente vai provar um dos lados dessa equivalência. A gente vai provar que se uma função é C analítica, ela vai ser derivada. Esse é o lado mais fácil, porque basicamente é só um jogo com séries de potência. A joia é o outro lado um pouquinho mais sofisticado. Então, só para lembrar, a gente também provou que sem diferenciabilidade no ponto tem as seguintes consequências. A sua função satisfaz estas equações, essas derivadas. Bom, ser diferenciado num aberto, então deixa eu escrever assim, um ponto. Quando a derivada complexa num ponto existe,
a sua função tem derivada parcial x, aqui está claro, né, pessoal? Eu escrevo z igual a x mais y e posso calcular, neste sentido, derivadas parciais da minha f em relação a x e em relação a y. Tudo bem? E ela satisfaz essas equações de Cauchy-Riemann, né? Derivada de f em relação a x é a própria derivada complexa e menos i vezes a derivada de f em relação a y também é a própria derivada complexa. Isso, simplesmente calcular este limite ao longo do eixo real, porque se esse limite existe, ele dá os mesmos valores, não importa como você faz z tendendo a zero. Se você faz z tendendo a zero ao longo do eixo real, você ganha essa equação, df dx igual a f'. E se você faz z tender a zero ao longo do eixo imaginário, né, trocando z por ir, fazendo z tender a zero, você ganha essa equação. Ok? Daí ficou um exercício que não é muito complicado, que é provar a recíproca, mas para provar a recíproca você precisa assumir que, além de existirem, essas derivadas parciais têm que ser contínuas. Tudo bem? Então, assumindo que essas derivadas parciais existem, são contínuas e satisfazem essa equação, você consegue provar que a função é c derivável ou c diferenciável. Maravilha. Então agora, eu acho que meio que foi isso, não? Fora a parte, uma conversa behaviorística assim, sobre superfície de Riemann, eu acho que a gente não fez muito mais. Tá bom. Então agora eu vou provar alguns leminhas. São lemas puros sobre séries de potência que eu vou usar para fazer o nosso primeiro resultado, que é analítico, implica derivado. O primeiro lema se chama lema de Abel, talvez vocês conhecem, é uma coisa simples e bastante bem conhecida. Que é o seguinte, que dada uma série de potências deste tipo, né, ou seja, dados números complexos, Cn a série de potências relativa a estes números, ou seja, soma de Cn z elevado a n, tem um raio de convergência que pode ser infinito. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dados estes números complexos existe um R maior ou igual a zero, pode ser infinito, tal que se vou escrever tal que a série de potências determinada por essas constantes complexas Cn divergem quando o seu número complexo módulo é maior do que este R e converge quando é menor. Além disso, e a gente vai precisar disso, a gente tem convergência uniforme em compactos dentro do disco cujo raio é o raio de convergência. Ou seja, se você tomar um casinho, eu vou denotar assim, pessoal, bola, um pouquinho de dúvida se eu denoto bola ou disco, mas eu nunca vou chegar a um consenso. Então, bola de raio R centrado em zero, tá bom? Esse disco. Então, se você toma um compacto dentro desse disco, a série converge uniformemente nesse compacto. Então, você tem convergência uniforme em compactos dentro do disco de convergência. Tá tranquilo? Então, toda série de potências com coeficientes complexos admite um raio de convergência. Só convergência no zero, você sempre tem, tudo bem. Z igual a zero, essa série. Bom,
quando C0 é zero, claro. Quando C0 converte para C0 ou para zero. C0 é zero. Raio de convergência pode ser infinito e a demonstração, na verdade, é muito simples. Tá tranquilo? Fácil isso? Tem alguma pergunta? Então, na verdade eu vou dizer quem é este R. Este R é o seguinte: você pega todos os números reais maiores ou iguais a zero, tais que você consegue limitar, então, tais que existe um M que depende de R, tá bom? Limitando módulo de Cn vezes R elevado a n. Então você pega este conjunto formado por números reais positivos, tais que você sempre consegue encontrar uma conta superior para este animal aqui, em n, certo? Variando em n, essa coisa é limitada por uma constantezinha que depende de n. E toma o suco. Então, eu afirmo que este raio de convergência que você está procurando é exatamente este aqui. Tá bom? Então, primeira coisa, vamos entender que a série necessariamente diverge quando o módulo de Z é maior do que este Rzão. É óbvio, não? Se o módulo de Z é maior do que este Rzão, esta sequência, módulo de Cn, módulo de Z elevado a n, não é limitado pela definição de R. Certo? Esse módulo de Z faria o papel de um Rzinho aqui nessa definição. Tá bom? Se essa sequência não é limitada, a correspondente série não pode convergir. Então, este lado é tranquilo. Quando você passa dessa cota, quando o módulo de Z passa dessa cota, com certeza a sua série está divergindo. Tá? Então, essa sequência não é limitada. E necessariamente a série diverge. Agora eu vou provar a segunda parte. Vou provar que ela converge uniformemente em compactos, em particular em compactos contidos nesse disco. E, em particular, se ela converge em compactos contidos nesse disco, bom, eu provo que ela converge no disco. Tá? Então pega um compacto. Já tem um compacto. K. Então faço agora o seguinte. Está aqui o meu. Está aqui a minha bola A, centrada em 0 de raio R. Claro que ela pode ser todo plano. Se é aquele super infinito, ela pode ser todo plano. E eu tenho aqui dentro um compacto K. Então, da compacidade de K, é bastante fácil ver que você pode tomar um númerozinho ρ, o raio deste disco que eu desenhei, pode tomar um númerozinho ρ, tal que este K está contido na bola centrada em 0 e raio ρ. Concordam? Porque caso contrário, você cobre com bolas de raio crescente este compacto e não consegue extrair nenhuma subcobertura finita, se não existe este raio. Ok? Então este ρ tem que existir. Você vai aumentando o raio das bolas centradas em 0 e em algum momento este compacto tem que estar dentro dessa bola. Concordam? Muito bem. Então, eu pego este ρ e agora faço um truque desonesto. Pego um Rzinho que é maior do que este ρ e menor do que aquele Rzão. Claro que eu quero
limitar as coisas por ρ dividido por Rzinho, que é menor do que 1, e tem série convergente. Tá? Agora, pessoal, meio que acabou a história. Por quê? O que eu faço? Módulo de Cn, módulo de Z elevado a N, este negócio é menor ou igual, é módulo de Cn, módulo de ρ, bom, aqui não precisa mais módulo, né? Ρ elevado a N, porque meu módulo de Z é menor do que ρ, porque agora isso aqui é para Z no compacto, né? Quero provar convergência uniforme no compacto. Então agora o meu Z fica no compacto. Se ele está no compacto, o módulo dele é menor do que ρ. Multiplico este negócio por R elevado a N e divido. Fiz nada, essa igualdade é igualdade mesmo. R elevado a N dividido por R elevado a N. Tá? Só que esta parte, como o meu Rzinho é menor do que este Rzão, essa parte se limita por algum M de Rzinho. Ela é menor ou igual a algum M que depende deste Rzinho. Tá? E essa daqui, como ρ sobre R é menor do que 1, determina uma série convergente. Esta série é convergente. Soma de MRzinho ou sobre R elevado a N, essa série converge. Porque ρ sobre R é menor do que 1. E M de R é constante. Tá? Acabou, pessoal. É critério de Weierstrass. Eu tenho que estes termos são limitados por este pessoal positivo, que determina uma série convergente, pelo critério N. Acho que isso se chama critério N, provavelmente. Porque, caso contrário, por que colocar a letra N lá? Você tem convergência uniforme no compacto. Tá? Então, convergência uniforme. Um K segue o critério de Weierstrass. Muito bem, acabou. Então, séries de potência com coeficientes complexos, obviamente a mesma demonstração se faz para coeficientes reais, tem raio de convergência. Até este raio você garante a convergência e fora deste raio você garante a divergência. E neste raio você não garante nada. Quando o módulo Z é igual a R, o que acontece é bastante indeterminado. Então, muito bem. Então esse é o imediato. Oi. Porque eu escolhi o meu R maior do que ρ e menor do que Rzinho. Mas eu sei que tem um ρ menor que o R. Não, é o contrário. Eu sei que tem um R maior que o ρ. O ρ eu pego para fazer o compacto ficar dentro do disco. Tudo bem? Então eu pego um ρ menor do que o Rzão, que faz o compacto ficar dentro do disco, de raio ρ. E depois, entre estes dois números reais, eu pego. Mas esse compacto não poderia pegar a rodinha? Não poderia. Este é o ponto. É porque ele é compacto. Se ele pegasse a rodinha, se o desenho fosse este, se o desenho fosse assim, você faz assim, você cobre este seu compacto com bolas de raio crescente. É uma cobertura por abertos. Se fosse possível extrair uma subcobertura finita, você teria uma quantidade finita de bolas e teria um raio máximo. Certo? Mas então você estaria dizendo que este compacto estaria contido nessa bola de raio máximo. O que não pode ser o caso nessa situação que você desenhou. Então a existência de ρ vem da compacidade. A grande questão é por que este ρ existe. Este ρ existe porque aquele K é compacto. Então este desenho que você imaginou para o K, este K, não acontece. Tá joia? Mas uma vez que eu tenho ρ menor que Rzão, eu
insiro assim, sorrateiramente entre os dois, mais um númerozinho, para fazer o meu ponto menor do que eu. Certo? Muito bem. Eu vou usar esse truque mais uma vez, pelo menos. Cadê o operador? E esses raios são reais? São reais. Todos esses raios, rho, Lzinho, a pessoa é sempre real. Né? Aqui não faz sentido, fala um número complexo. Tem bola de um certo raio. São pontos cuja distância até o centro é menor do que aquele raio. Então, esse número é um número complexo. Esse número é um número real. Tudo bem? Estes raios são todos reais. Este raio é um número real, eu sou números reais. Tudo é real. Tá joia? Muito bem. Agora, o segundo lembro. São 3, mas o terceiro eu não vou mostrar, porque ele pertence ao cálculo 1 e, como eu disse hoje para os meus alunos de cálculo 2, eu não gosto de cálculo. Então. Mas só imagine, coitado do pessoal, eu fiz esse curso de cálculo 2 falando isso para eles, pessoal. Se o seu professor está afastado, eu vou ficar aqui um tempo e tem uma característica ótima para ensinar cálculo. Eu odeio cálculo. Eles não ficaram muito felizes. Mas eu prometi que eu vou fazer todo o curso em um mês. Aí depois o outro professor faz de novo. Devagarzinho. Então o segundo lema. Veja, daqui tem uma consequência, antes de anunciar esse lema, que é a seguinte. Funções analíticas, portanto, são contínuas. Tá claro? Porque você tem convergência uniforme em compactos, então você tem continuidade dessa função. Pega um disco assim, compacto dentro daquele, lá tem convergência uniforme, prova a função que é portanto contínua, pode aumentar esse raio. Essa função analítica é contínua. Aquele menos A, isso assim, é preguiça que eu não escrevi. Se menos A elevado a N. Isso não é nenhuma perda de generalidade, se mais de A igual a zero nessa demonstração. Tá? Então tem este corolário, eu vou usar funções C analíticas são contínuas. Claro que a gente vai provar muito mais sobre a regularidade dessas funções. Talvez eu deveria seguir um pouquinho para não esquecer estes detalhes. Agora, nosso segundo lema. Nosso segundo lema é o seguinte, que esta série de potências e esta série de potências ganham 12 aqui em linha qual a relação entre elas. É claro que essa série de potências foi obtida dessa por derivação termo a termo. Tá bem? Elas têm mesmo raio de convergência. Vamos provar. Esse eu ainda tenho interesse em apresentar para vocês. Então vamos chamar de R o raio de convergência da primeira e R' o raio de convergência da segunda. Posso escrever respectivos assim, sem muito dizer quem é respectivo. Quem? Esse dessa. Tá? Vou começar provando uma coisa muito simples. Que R' é menor ou igual a R. Depois eu vou provar a outra direção. Então, olha só. Se acontece, essa desigualdade que eu vou escrever é automática. Se eu faço módulo de Cn, módulo de Z elevado a N, claro que se eu multiplico aqui por um número natural em maior ou igual a 1, eu aumento este negócio, tudo bem? Só que agora, ao invés de escrever módulo de Z elevado a N, eu vou escrever assim, módulo de Z elevado a N menos 1, vou multiplicar por mais um módulozinho de Z lá do lado de fora. Essa desigualdade é absolutamente óbvia para n não é igual a 1, vamos falar, não vale para n igual a 0. Tá?
Tudo bem? Tá. Mas então, pessoal, se... deixa eu até escrever com um Rzinho aqui, vai, para fazer uma referência direta para aquela definição lá. Se este seu Rzinho, eu faço uma referência para essa definição de raio de convergência, certo? Se este seu Rzinho é tal que este termo se limita por um N que depende deste Rzinho, então este cara se limita por Rzinho vezes este termo que se limita por Rzinho, tá bom? Então, se um Rzinho participa neste conjunto, cujo sup você está fazendo na definição de R', ele participa no conjunto na definição de R, certo? Se N vezes 100N R elevado a menos 1 é limitado por um certo Nzinho de R, então, por esta desigualdade, este rapaz é limitado por este mesmo Nzinho de R vezes R, ou seja, por um outro Nzinho de R. Tá joia? Daqui segue essa desigualdade, automaticamente. Por quê? Porque você está dizendo o seguinte, que se um número real Rzinho admite esta cota, ele pertence ao conjunto, está escrito depois deste sup aqui, da definição do R'. Tá certo? Ó, N, módulo de Cn, R' menos 1. Eu provei que se ele participa neste conjunto, se ele pertence a este conjuntozinho aqui, ó, sem o sup, imagina, esquece o sup. Tem só esse conjunto dos R's e tem essa propriedade. Se este R tem essa propriedade, ó, deixa eu escrever assim. O nosso R', ele é um sup de um certo conjunto, A. Quem que é o A? É o conjunto dos números reais positivos, tais que você consegue limitar N módulo de Cn, R elevado a N menos 1. Certo? Este é o A. E o meu Rzinho, né? Sup de A, de A. Não é assim? Essa não é a definição de R' do raio de convergência desta sequência? Estão acompanhando? Maíra, está perdida? Diga. Eu consigo contar por cada ponto. Digamos o próprio ponto. Compacto. Tudo bem? Eu só acho que R' maior igual a R. Não, porque eu provei que o conjunto A, que define o R', está contido no conjunto que define o R. Então o sup dele é menor ou igual. Ó, vamos lá, devagarzinho. O meu R', por definição, é o supremo de um certo conjunto. Qual? Dos números reais, tais que N, módulo de Cn, R elevado a N menos 1, se limita por uma certa constante. É a definição de R'. O meu R é sup de um outro conjunto chamado B. Quem que é B? B são os números reais positivos, tais que módulo de Cn, R elevado a N, se limita. Tá bom? Se um certo R pertence a A, ou seja, se ele tem esta propriedade, se essa coisa é menor ou igual a N de R para todo N, se ele está em A, eu provei que ele está em B. Concorda? Se um certo R é tal que esta coisa vale para todo N, então esta vale para todo N. De fato, eu provei que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, o sup de A é menor ou igual ao sup de B, que é o que está escrito aqui. Sup de A é menor ou igual ao sup de B. Certo? Concorda? Esse é o lado um pouco mais fácil, né? Porque
vem de uma desigualdade que é tranquilo de escrever. Agora, em particular, eu já posso supor que este meu Rzão é maior do que zero. Porque se ele é zero, o R' também é zero. Que é menor ou igual a ele e é maior ou igual a zero. Certo? Então, em particular, Rzão igual a zero implica em R' igual a zero. E eu vou supor que é R é maior que zero. Para terminar a demonstração, eu preciso provar, supondo que R é maior que zero, a desigualdade na outra direção. Faço o mesmo truque desonesto da demonstração anterior. Escolho entre 0 e R. Escolhi exatamente como aqui, preciso trocar. Porque eu pretendo. Eu já escrevi, na verdade, digitei boa parte dessa história, que essa história inicial não está no livro do Foster. Porque o livro do Foster assume isso daqui, assume esses resultados sobre funções analíticas. Então eu digitei, serão 4 ou 5 páginas, eu não quero ter muita diferença. Então eu escolho R-ρ com essa propriedade. Bom, já assumindo o meu R maior que zero, eu sempre posso pegar entre 0 e R dois números existentes. Tudo bem. Então, eu vou provar que este negócio é limitado. Veja, isso é a mesma coisa que 1 sobre R, N, nome de Cn, módulo de Cn, ρ elevado a N, R sobre ρ elevado a N. Bom, a R elevado a N sobre R, este R elevado a N menos 1, e o ρ está cancelado aqui. Tudo bem? Mas olha, esta parte é limitada porque o meu ρ é menor do que o raio de convergência da sequência que envolve o módulo de Cn. Então, este pedacinho é menor do que um certo N de ρ, pela definição de Rzão. Tá? E este N vezes essa coisa menor do que 1 elevado a N vai para zero quando ele vai para o infinito. N vezes um número menor do que 1 elevado a N vai para zero. Acabou, pessoal. Este rapazinho é limitado. Quando o N cresce, ele está limitado. Por quê? Este 1 sobre R não apita nada, quem está variando é o N. Este termo é limitado e N vezes R sobre ρ elevado a N vai para zero quando o N vai para infinito. Por quê? R sobre ρ é menor do que 1. Este é meu truque. E o cálculo 1 faz o resto do trabalho. Acabou, certo? Por quê? Porque o que eu provei, na verdade, é que este Rzinho que eu peguei, ele é menor do que R', porque ele faz este rapaz limitado. Então daqui segue que este Rzinho é menor do que R'. Este Rzinho é arbitrário, ele é qualquer número entre 0 e Rzão. Eu posso fazer este Rzinho tão próximo de Rzão quanto eu quero. Na verdade, ele é um número arbitrário escolhido entre 0 e Rzão. Eu escolho primeiro este número e depois escolho o maior que ele, menor que ele. Como não há restrição sobre Rzinho além desta, se todo Rzinho menor do que Rzão é menor do que Ri, Rzão é menor ou igual
E essa notícia é muito boa. Por quê? Porque agora acreditar que a derivada de uma função analítica se calcula termo a termo é inteiro. Pelo menos quando você faz essa derivação do termo a termo, você ganha uma função que é analítica e cujo raio de convergência é o mesmo da anterior. Tá? Então, se isso de fato, em algum sentido, é a derivada da função analítica, é um bom sinal. A derivada da função analítica é analítica, com o mesmo raio de convergência, você pode continuar o processo. Pode derivar de novo e assim por diante. E este é nosso, de fato, teorema. Tem alguma dúvida, está indo muito rápido, o pessoal me para, assim, porque eu tomo muito café. Então precisa. Tá tranquilo? Mais, veja, você é aqui mais assim, cuidadosa, sempre para. Essa acho que parte foi meio rápido. Viu? Então você tem que dizer assim, tá muito rápido, para, sai da sala, toma água, toma maracujá. Então, ó, vamos um pouquinho repassar o que a gente fez. Eu quero provar que estes raios de convergência, cuja definição está escrita aqui, a definição do raio de convergência da sequência cujos números complexos que definem a série de potências são estes, MCN, e essa definição do raio de convergência da série definida por potência dos números complexos 100. Tá? É a definição. Pelo lema anterior, ambas séries admitem um raio de convergência. Tá? Então eu quero claramente provar que são iguais. Provar que são iguais assim. Primeiro eu noto que se eu tenho um elemento que vive neste conjunto, que vive aqui, um elemento tal que é esta sequência em módulo de CNM elevado a n menos 1 é limitado, para todo n essa desigualdade é válida, então, simplesmente multiplicando aquele m de r por r, eu ganho um limitante para estes termos, ou seja, eu faço essa desigualdade válida para todo n. Tá joia? Assim eu provo que o conjunto A está contido no conjunto B. Um R, onde essa desigualdade vale para todo n, faz essa desigualdade para aquele n de R vezes R ser válida para todo n. Faz existir um novo n de R, que é este. Tá? Tal que essa desigualdade é válida para todo n. Se um conjunto de números reais está contido em outro, o sup dele é menor ou igual. Então, este cara é menor ou igual a este. Essa é a primeira conclusão. A série de potências derivada, essa série de potências que eu derivei de termo termo, ela tem raio de convergência não superior ao raio de convergência da série original. Agora eu observo que eu já posso supor que este R é maior que zero. Porque quando este R é zero, por causa dessa desigualdade que eu acabei de provar, este também é, e tudo está ótimo, o resultado é válido. Então eu posso supor que este R é maior do que zero. Se este R é maior do que zero, eu pego dois números reais entre zero e este cara. Quem é esse Rzinho? Este Rzinho é um rapaz que eu escolhi menor do que Rzão e maior do que zero. Qualquer. Este Rzinho é qualquer número entre zero e Rzão. Tá bom? Eu vou provar que dado qualquer número entre 0 e Rzão, este termo, para este R entre 0 e Rzão, é limitado por alguma coisa. E isso é suficiente, porque se eu provo que para qualquer Rzinho entre 0 e Rzão este termo é limitado, ou seja, é menor ou igual que alguma coisinha para todo n, acabou. Eu provo que este Rzinho é necessariamente menor do que o raio de convergência dessa sequência, que vem dessa sequência. Mas este Rzinho, sendo um número arbitrário entre 0 e Rzão, está dizendo exatamente
é maior ou igual que o raio de corrigir certo. Tá certo? Por que o meu SMLzinho e R pode estar dentro daquele outro conjunto do sulfuro de B? Não, vamos trocar a letra aqui então, ó. Eu vou escrever aqui outra letra. Este Nzinho não é o mesmo que está lá. É só definição, tá bom? Então, este cara é o meu Nzinho de R. Então, se existe um Nzinho de R, por qual essa desigualdade é válida para todo N, existe um Nzinho de R, tal que esta desigualdade é válida para todo N. Tá joia? Entendeu? Isso é só uma anotação, só uma letrinha que eu uso. Ok? Bom, talvez eu deveria desde o começo ter escrito assim. Tranquilo? Tá bom. Pessoal, tá? Normal? Maravilha. Então, agora eu não entendi a minha desigualdade da minha desigualdade. Como que eu concluí que Rzão é menor ou igual a R'? Eu provei que este rapaz, Rzinho, é menor do que R', sem dúvida, porque este negócio é limitado. Então, se este negócio é limitado, eu estou menor do que este sub. Tá. E este Rzinho é arbitrário, entre 0 e R. Tudo bem, não, é isso mesmo. R' é maior ou igual a R. Tá certo. Se eu tenho um número arbitrário entre 0 e R, e R' é sempre maior do que este número, então R' é maior ou igual ao extremo deste, ao sub deste. Tá, muito bem. Então deixa eu entender. Agora será o teorema mais pesado de hoje, depois a gente vai colher os frutos. Depois vai ser bem mais fácil. E será o fim dessa análise. Então, o terceiro lema eu vou só enunciar, pessoal. O lema de cálculo 1, ele é facinho de provar, mas sendo bonzinho eu vou escrever uma dica ainda. Então, se você tem dois números complexos, A e B, então prova o seguinte, que vale essa desigualdade. Módulo de A mais B elevado a N menos A elevado a N é menor ou igual que N módulo de B módulo de A mais módulo de B elevado a N menos 1 para todo N maior ou igual. Desigualdade pura, sim, entre números complexos. A dica para você resolver este exercício, e usando essa dica é bem rápido, é a seguinte identidade algébrica. A mais B elevado a N menos A elevado a N, este rapaz que participa aqui, pode ser escrito como... Claro que essa coisa se simplifica, mas eu escrevo no formato em que é fácil você ver que essa igualdade é válida. Soma para cá de 0 a N menos 1 de A mais B elevado a N menos K vezes A elevado a K. Então essa é a dica. Viramos de Newton, mudou vida. Diga. De novo. Claro. Por que o Rzinho é menor que o R'? Porque o R' é o sub... tudo bem, não. Posso escrever menor ou igual. Se isso resolve o seu problema. Tá. Muito bem. O menor ou igual. Obrigado. E de fato, não tem como afirmar que estritamente, né? É bom. Então, este exercício eu confio que todo mundo
faz com uma certa tranquilidade. Agora eu vou anunciar o teorema, vou anunciar do lado de cá. Teorema. Então, pega um Rzinho positivo, suponha que a série de potências sem dizemos a converge para dizer para todo Z na bola de raio a visão centrada em A, pedir que tem essa convergência. Então, a derivada complexa que F existe no ponto A, F é C derivada em A, e ainda mais, a derivada é dada exatamente bom, melhor dizendo, é derivável nesta bola toda, que chave não participa, não é importante, e essa derivada é dada pela série derivada termo a termo. Bom, então a gente vai cumprir, demonstrando este teorema, um lado da promessa. Se a função é analítica, ou seja, se a função é definida por uma série de potências convergente na vizinhança de um ponto, tudo bem? Então ela é ser derivada. O ser analítico implica em ter derivada complexa. E ainda mais, a derivada é analítica e dada pela série derivada termo a termo. Isso é importante. E, portanto, você pode continuar este processo. Esse negócio é infinitamente ser derivável. Pode derivar de novo, até a morte. E aí você vai ver que essa série de potências nada mais é do que a série de tempo. Chega lá. Vamos provar. Só prometo que esse é o último de hoje, com essas estimativas menor, maior, porque eu sempre me perco, eu nunca sei de qual lado essas desigualdades apontam. Pensando quem é maior que quem, menor que quem. Depois será bem mais bacana. A gente vai correr uns truques deste resultado. Este resultado, nessa direção que está escrito, veja, tudo que eu fiz agora vale para funções analíticas reais, onde os coeficientes da série são números reais. Tá? Então, nessa direção, o negócio não é tão diferente. O comportamento é o mesmo comportamento que se essa função fosse analítica real. Mas na outra direção, que a gente vai provar na próxima aula, o contrário, que essa função é C derivada, ela é analítica, não vale de jeito nenhum para funções analíticas reais. Tem funções suaves que têm infinitas derivadas e não são reais analíticas. Tudo bem? Então, diferença importante de comportamento entre funções que são real analíticas e funções que são complexas analíticas. A complexa analítica é uma restrição muito mais forte. Se você fosse um analista, como eu, por exemplo, você diria que essa diferença vem da equação de Cauchy-Riemann. Porque só analítica real, você viu, ter derivada no sentido complexo implica uma equação diferencial, chamada equação de Cauchy-Riemann. Se diferencial no sentido real não implica nenhuma equação diferencial. Só que essa equação diferencial é que insere regularidade nessa função. Existem certos tipos de equações diferenciais, equações elípticas, cujas soluções têm necessariamente que ter bastante regularidade. É isso que acontece aqui, é a elipticidade, do ponto de vista analítico. Porque a função C derivada satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, ela tem que ser analítica, ela tem que ser ainda mais regular, tem que ter ainda mais regularidade. Isso não é o caso de funções reais. A função real consegue ser suave, tem infinitas derivadas, todas as derivadas parciais da função de todas as ordens existem, são contínuas, e ainda assim a função não é real analítica. Tá bom? Muito bem. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque este negócio implica
vai implicar numa diferença quando você estuda variedades analíticas ou complexos analíticas, superfície de Riemann, enfim. Você tem diferenças que nascem dessa observação. Tá bom. Então, vamos provar este teorema. Vou provar assim, porque eu não quero errar nenhum lado, nenhuma desigualdade. Mesmo assim, eu vou errar. Então, pega um pontinho nessa bola. Nessa bola onde eu sei que eu tenho primeiro, pode ser a área de convergência dessa série, se não quiser. E eu vou pegar um númerozinho, que aqui está assim, maravilhosamente chamado psi, que é complexo. E o módulo de psi, além de ser menor do que zero, ele é menor do que a metade de R menos a distância entre A e Z. Tá? Agora, olha, como é que eu defino a derivada complexa num ponto Z que pertence à bola? Isso é f de Z mais psi menos f de Z sobre psi, eu preciso fazer limite de psi tender a zero. Certo? Então, este rapaz é um rapaz que eu estou interessado. Eu quero provar que em módulo eu consigo fazer isto menos isto, tão pequeno quanto eu quero. Provando assim que isso de fato é a derivada complexa. Tá? Então, eu vou provar que fazendo psi pequeno, fazendo psi tender a zero, eu consigo fazer a diferença entre isto e esta série de potências tender a zero, e assim eu ganho o resultado. Tá? Esse é o meu plano. Mas isso daqui eu posso escrever, porque a minha f é dada também por uma série de potências. Então, o que é f de z mais psi menos f de z sobre psi? Isso é a soma para n de 1 até infinito de Cn, z mais psi menos a elevado a n, menos z menos a elevado a n sobre psi. Bom, simplesmente pega esta série aqui, essa é f, e faz f de z mais psi. Então o que você tem? Soma de Cn, z mais psi menos a elevado a n. Soma de Cn, z mais psi menos a elevado a n. Só que essa soma começando em zero. Só que os termos em zero são C0, né? Então eles se cancelam nessa diferença. Quando eu faço isso menos isto, o termo para n igual a zero some. Tá? Porque o termo para n igual a zero é C0. O termo para n igual a zero aqui, para n igual a zero aqui é o mesmo. C0, ele cancela. Certo? Então essa soma começa em 1 de fato. Essa diferença mata o primeiro termo. E o resto eu só copiei a definição da série. Só coloquei z mais psi aqui dentro e z aqui dentro. Tem este negócio. Tá? Parece muito triste. Não, eu também estaria no lugar de vocês, mas provavelmente que a tua coisa está terminando. Vou oferecer uma coisa mais doce assim que o tudo acaba. Agora, olha só, eu quero estimar a soma a partir de um certo n que é maior que zero. Essa soma, o módulo dessa soma eu vou estimar a partir de um certo nzão grande. Então, olha, eu tenho este negócio menos sobre psi, e este negócio é menor ou igual. Eu vou escrever a expressão e depois eu convenço vocês que ela faz algum sentido, mas é facinho de ver. Qn, módulo de Cn, módulo de psi, módulo de psi mais módulo de z menos a elevado a n menos 1,
dividido por módulo de xi. O que eu fiz, pessoal? Eu só apliquei o lema 3. Direto. Ó. Esta diferença, eu substituí aqui. Tá? Onde o meu termo A, aqui quem faz papel de A? Z menos A. E quem faz papel de B? Xi. Isso é exatamente Z menos A mais Xi, menos Z menos A. Vou levar lá aí. Essa diferença, deste tipo, eu estimei por essa coisa. Então ela é menor ou igual a N, escrevi. Este módulo de 100N é daqui mesmo. Tá? Módulo de B é módulo de Xi, escrevi. Módulo de A mais módulo de B é módulo de Xi mais módulo de Z menos A, elevado a I menos 1. E dividido por módulo de Xi já participava da expressão anteriormente. A única coisa que eu usei foi o lema 3 e que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Maravilha. Este Xi morre. E acontece uma belezinha. Acontece que isso é menor ou igual que a soma a partir de Nzão. No final vocês vão entender por que eu preciso a soma a partir deste Nzão. Onde este rho, por definição, é metade de R mais a distância entre Z e A, ou mais Z e a distância mesmo. Então vamos ver. Por que essa desigualdade vale? Bom, automático, né? N módulo de 100 está repetido e meu Xi foi escolhido menor do que este rapaz. Então eu simplesmente substitui que módulo de Xi é menor do que este rapaz aqui. Então, pega este módulo de Xi, pega este valor, coloca aqui, você simplesmente vai somar, então o que era menos meio fica mais meio, e a desigualdade está na direção certa, tá? Porque isso é menor do que isso. Mas observa que este rho é menor do que R. Está claro? Este rho é necessariamente menor do que R. Por quê? Porque, só olha o que está escrito aqui. Está escrito aqui, se você multiplica esse R por 2, é que R é maior do que o módulo de Z menos A. Nem mais nem menos. Tá? Excelente. Já está naquele formato bonitinho da definição do raio de convergência. Este termo eu consigo limitar porque o meu ρ é menor do que o raio de convergência desta série. Mas, pessoal, o raio de convergência dessa série é o mesmo dessa que eu lembro anterior. Então, este rapaz, essa parte da soma eu cuidei dela. Agora vamos terminar. Vamos dividir a soma na parte finita e nessa parte infinita que a gente já tratou. Então, agora eu vou terminar o processo. Eu tenho o quê? Eu tenho este f de z mais xi menos f de z sobre xi, que quando xi tende a zero, tal, que deve ser a derivada complexa da função do ponto z, menos essa soma. E eu quero provar que para xi pequeno, eu posso fazer este negócio tão pequeno quanto eu quero. Provando assim que esta série dá a derivada complexa, naquele ponto. Então eu quebro este negócio em dois pedaços, porque olha, este termo está escrito aqui. Ele é, bom, está escrito aqui. Né? Está aqui, ó. F de z mais que si menos f de z, blá blá blá, é essa soma. Então de fato eu tenho esta soma. Acho que eu vou substituir isso aqui direto, né? Porque é mais fácil do que escrever mais uma linha assim, tá? Tenho muita preguiça de escrever tanto assim. Soma para n de 1 até infinito de 100n que multiplica z mais xi menos z menos a
elevado a n sobre xi menos n z menos a elevado a n menos 1. Então é a mesma coisa que estava escrito antes. Só que eu pus Cn em evidência. Então, a primeira parte, Cn vezes aquela fração, é isso. E a segunda parte é n Cn z menos a elevado a n menos 1. Tá joia? Eu quero dizer, convencê-los, que este negócio é menor ou igual que a soma até o certo nzão, que eu vou escolher depois, eu vou precisar escolher este nzão, de módulo de Cn. Claro que eu vou passar o módulo para dentro agora com menor ou igual. Módulo de Cn vezes aquela mesma coisa, z mais xi menos a elevado a n menos z menos a elevado a n sobre xi menos n z menos a elevado a n menos 1. Eu não fiz nada, né? Eu por enquanto só quebrei essa soma, somando até um nzão e mais a parte da soma que vai mais a parte da soma para n maior do que nzão. A mesma coisa. Só que eu já vou escrever assim esta desigualdade. Por que essa desigualdade é válida? Por causa do seguinte. Porque a parte... Voltando um parênteses. A parte desta soma que vai... a parte desta soma, olha, só para esse pedaço, que vai a partir de nzão, ela já é menor ou igual que n, já é menor ou igual que aquela coisa. Tá? Este negócio, esta parte da soma, eu separei a soma até nzão, e aí resta a mesma coisa, a mesma expressão, a partir de nzão. Esta parte da soma, deste termo a partir de nzão, já está estimada aqui. Este termo, a partir de nzão, é menor ou igual que este negócio que está escrito. E esta parte também, pessoal. Por quê? O que é Cn, nz menos a elevado a n menos 1 também é menor ou igual àquilo ali? Porque z menos a é menor do que ρ. Então eu posso tirar esse z menos a aqui e colocar ρ no lugar. Tudo bem? Está claro que z menos a é menor do que ρ? Só olha para a definição de ρ. Este R é maior do que z menos a. Então, se você troca este R por z menos a, você ganha exatamente ρ maior do que z menos a. Tá? Este negócio que está escrito aqui é maior do que a metade de z menos a mais z menos a, simplesmente porque R é maior do que z menos a. Então, ρ é maior do que z menos a, então eu tiro esse z menos a, ponho o ρ no lugar e ganho a mesma coisa. Cn, n, ρ elevado a n menos 1. Então, duas vezes. Certo, filha? Está dormindo? Tá. Não, eu vejo, você está com um olho fechado e o outro aberto. Está meio dormindo. Muito bem, pessoal. Agora o que eu faço? Agora eu vou... Só que, claro, você quebrou a soma em duas partes. A segunda parte você usou desigualdade triangular naquela diferença do meio, colocou as duas ali, e aí o resto seja juntado. Tem um módulo ali. Onde? Eu posso falar. Sem nenhum módulo, sem nenhuma dúvida, assim. Só estou louco em escrever. Sem nenhuma dúvida, tem um módulo aqui. E rho eu não põe módulo porque rho é positivo, mas tá. Tá, joia, obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Agora eu quero convencê-los de que a história acabou. A história acabou por duas razões. Então eu faço o seguinte. Para fazer este negócio menor do que, digamos, epsilon, preciso fazer menor do que epsilon sobre 3, se vocês querem. Quer? Não, eu não consigo, eu vou errar. Eu vou fazer menor do que epsilon.
Talvez porque 2 é, né? Porque vai aparecer no final, ninguém sabe. Tá, eu faço assim, eu escolho primeiro este Nzão, para fazer esta coisa pequena. Tudo bem? Porque eu sei que este meu vô, aqui eu estou usando o lema 2, isso é importante. Eu sei que o meu vô é menor que o raio de convergência desta série. Mas como essas duas séries têm o mesmo raio de convergência, eu sei que ele é menor que o raio de convergência desta série. Tá bom? Então eu posso, somando a partir de um n suficientemente grande, fazer essa coisa pequenininha. Tá joia? Então eu escolho primeiro nzão. Dado epsilon, eu primeiro escolho o nzão. Vai depender de um monte de coisa, pessoal. O nzão vai depender de... Para este negócio, vai depender de... Eu gostaria de ter escrito. Bom, de epsilon, isso sem nenhuma dúvida. De z, isso sem nenhuma dúvida. E de n. Mas isso... Bom, isso não importa muito. Isso só assim, precioso. Mas é importante. Isso não importa muito, mas é importante. Tá. Este nzão depende dessas coisas. Se você quer, assim, depois se convencer disso, ele depende de epsilon, z e r. Tá. Tal que este negócio é pequeno. Como são dois termos, meu pequeno é epsilon sobre 2. Sempre posso, a razão aqui, ρ é menor do que r, e lema 2. Que implica que r é o raio de convergência desta, n, c. Tá? Vamos usar o lema 2 e usei que ρ é menor do que o raio de convergência. E o resto, pessoal? O resto é de novo de Newton. Uso a mesma dica daquele exercício para ver que este negócio, quando o epsilon tende a 0, tende a este. Aplica de novo aquela mesma dica com o binômio de Newton e faz este exercício de cálculo 1. Mostra, a dica é a mesma, mostra que este negócio, z mais c menos a elevado a n menos z menos a elevado a n sobre xi, vai, quando xi tende a 0, para aquele termo lá, n z menos a elevado a n menos 1. Resolver esse exercício é só pegar aquela mesma fórmula que eu dei para a diferença de dois termos elevado a n e calcular o limite, para xi tendendo a 0. Ou seja, para xi tendendo a 0, este negócio tende a este. Mas aquele meu n já foi fixado, essa quantidade de cns, portanto, é finita, então eu escolho um delta tal que o meu xi, quando é menor, este delta depende destes cns, na quantidade finita, depende deste n, portanto, que eu fixei, mas eu sei que quando o meu xi é menor do que este delta, este rapaz também é menor do que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é epsilon. A demonstração acabou. Entenderam? Precisa escrever essa última parte. Se essa coisa tende a essa para xi tendendo a 0, você escolhe um delta, né? Ele vai depender de n, e ele depende dos CNs também, porque, não esquece, aqueles CNs participam deste jogo aqui. Então você faz esse negócio pequeno, para esse negócio pequeno, você pode esquecer que os CNs estão multiplicando. Então a sua estimativa depende destes CNs. E dizer, claro, também depende do ponto. Se a demonstração não prova convergência uniforme, prova convergência. Minhas estimativas dependem do ponto, todas que eu fiz aqui. Do ponto Z.
Então escolhemos um delta maior do que zero, tal que quando o módulo de xi é menor do que delta. Este delta precisa tomar menor também do que aquela coisa aqui que xi tem que ser menor. Metade de R menos Z menos A. Só para garantir que o seu xi, além de ser menor do que este não vai ser menor do que ele tem que ser. Que faz aquele primeiro termo menor do que S sobre 2. Tal que a soma para n de 1 até nzão, de módulo de Cn, vezes módulo daquela diferença. Certinho, né? É menor do que S sobre 2. Eu vi. Agora a data, aquela demonstração de que você tem convergência uniforme em compactos do Lima de Abel, para provar que aqui é a mesma coisa. Quando você tem um disco, prova que se você pegar um disco fechado de raio menor do que R centrado em A, essa convergência é uniforme. Como eu não vou usar isso, eu não quero torturá-los. Ainda mais, mas você pode provar isso também. Maia, diga. Tá tranquilo? Entendeu? Entenderam, pessoal? Não, conseguimos uma coisa, conseguimos provar que função analítica é ser derivado. E agora vamos colher os frutos deste negócio. Primeiro os frutos simples. Não quero esquecer nenhum. Frutos simples. Então, cadê o fim? Então, primeiro corolário, óbvio. Ser analítica implica em ser derivado. Quantas vezes você quiser. Porque a derivada é de novo analítica, dada por uma série, com o mesmo raio de convergência, deriva de novo, e assim por diante. Corolário 2. Ser analítica implica em suave. Agora, o que eu quero dizer com suave? Suave eu quero dizer o seguinte, que as derivadas parciais da função f em relação a x e a y, sentido real. Né? A minha função f, eu posso pensar que é uma função de duas variáveis, função de C, de uma vector de C para C. Eu posso calcular derivadas parciais em relação a essas variáveis, aquelas df dx, df dy, que eu calculava. Ou seja, estas derivadas parciais existem e são contínuos para todo K. Então você pode calcular quantas derivadas parciais você quiser. Demonstração. A demonstração é a seguinte. Ela é analítica, então ela é derivável, certo? Se ela é derivável, ela satisfaz a equação de Cauchy-Riemann. Então, df dx é a derivada dessa função em z. Certo? E menos i df dy é a mesma coisa. É a derivada dessa função em z. Tá joia? Então eu provei que essas duas derivadas parciais existem, porque eu sei que este negócio existe pelo corolário 1. Ela é ser derivada. Mas além de existir, essas derivadas são contínuas. Por quê? Porque essa função é analítica. E a gente concluiu que a função analítica é contínua. Agora intere esse raciocínio, deriva de novo e até a morte. Tá? Então essa é a segunda consequência. Você tem direito de calcular quantas derivadas parciais você quiser na sua vida para funções ser analíticas. Agora a terceira consequência é a seguinte. Na verdade, eu não vou deixar a primeira corolário, eu vou só limitar. Você tem f de z dada para z numa certa região do bloco complexo, onde tem convergência dessa série.
se f é analítica, numa vizinhança de zero é dada assim. Tá bom? Pessoal, C de 0 é f de A. C0, é claro que o C0 é f de A. Você calcula f de A, tudo bem? Este termo vai ser sempre zero, exceto quando o n é zero. Quando o n é zero, ele não tem este negócio aqui, tem só C de 0. Isso aqui é C de 0, mais C1 z menos A, mais C2 z menos A quadrado, e assim por diante. Então é claro, se eu calculo isso em A, eu acho C0. Mas olha, eu vou chamar isso aqui de vou chamar f n z a enésima C derivada da minha função analítica. Certo? Eu sei calculá-la pelo teorema. A primeira derivada, f de z, é obtida por derivação termo a termo. Eu faço de novo. Essa é outra função deste mesmo tipo, só que agora os cn são estes caras, ela é do mesmo tipo. Eu faço de novo. Então, qual que é a késima derivada? A késima derivada é soma a partir de k de n vezes n menos 1 vezes n menos k mais 1 z menos a elevado a n menos k. Certo? Logo, pessoal, quem que é o késimo termo? Quem que é CK? Se você calcula essa késima derivada em A, você anula todos os termos, exceto o CK, porque o termo CK, eu esqueci, a única coisa que eu preciso, eu esqueci de escrever. O CK foi esquecido. É soma de Cn vezes essas coisas. Tudo bem? Cn sempre sobrevive. Próximo derivado, você tem n Cn, aqui também foi esquecido menos 1. Aí você faz n vezes n menos 1 Cn, n menos 2, assim por diante. Tá bom? Só iterando o processo de derivada. Então a késima derivada é dada assim. E essa soma começa em k. Quando eu derivo uma vez, o C0, que é o termo constante, desaparece, aparece um novo termo constante. Que vem daqui. Aí eu derivo, ele desaparece. Então essa soma começa em k. Então como que ela é? Ela é CK vezes este negócio para n igual a k. Tudo bem? Este negócio para n igual a k é k fatorial. É n vezes n menos 1 até vezes 1. Certo? Então, CK vezes k fatorial, só substituir aqui n igual a k, CK vezes k fatorial, vezes 1, tudo bem? E os outros termos têm z menos a, então calculados em a eles se anulam. Então isso aqui é exatamente a késima derivada calculada em a. Tem mais? Tá? Portanto, senhores, CK nada mais é do que 1 sobre k fatorial vezes a késima derivada em A. Portanto, a série de potências é série de Taylor, necessariamente. Essa série de potências da função C derivável é exatamente a série de Taylor, cujos coeficientes são as derivadas complexas no ponto A. Não tem como escapar. Por quê? Porque, bom, eu provei. Eu calculei estes termos. Tá bom? Se você estudar análise complexa no termo de Cauchy, na outra direção, você faz tipo a mesma coisa. A derivada da função é relacionada com uma fórmula integral de Cauchy. E, portanto, ela providencia os termos da sequência da série. Então, você sabe que ela é derivável, você consegue exibir quem são os CNs em termos integrais, para mostrar explicitamente qual que é a série que dá aquela função. E assim você prova na outra direção, que C derivável é C analítica. Então, o que eu quero dizer é que
ela tem que ser. Você calcula os termos dela e você tem que dar série dela. Ela é 1 sobre n fatorial, enésima derivada no ponto A, vezes z menos a elevado a n. Isso se chama série de T. Tá? Maravilha. Agora, vamos provar. Acho que a gente consegue. Vamos provar a rigidez. Bem legal. Pelo menos vamos provar o primeiro formatinho. Tá tranquilo? Tá tudo bem? Vai falar sobre essa propriedade fundamental de função analítica. Então, o primeiro jeito que eu vou enunciar isso é assim, é facinho. Porém, esse teorema diz o seguinte: se você está num aberto e conexo e duas funções analíticas coincidem num aberto e deixa aberto, elas coincidem em todo aberto. Tudo bem? Colocado de outro jeito, se você tem um aberto e conexo e tem um vizinho aberto dentro do deixa aberto e conexo e tem uma função analítica que é identicamente nula, restrita ao aberto pequeno, então é identicamente nula no aberto grande. Bom, talvez melhor pedir que deixar aberto não base. Então é identicamente. Pessoal, função analítica definida no lugar conexo, que se anula num aberto nesse lugar conexo, é nula, totalmente nula. Ou seja, se duas coincidem num aberto, elas coincidem em todo o aberto grande, porque a diferença delas se anula no deixa aberto, e portanto a diferença delas se anula em todo o aberto. Tá joia? Isso é rigidez, se chama. Função zero num lugar microscópico, assim, um abertinho mini, ela é zero num aberto conexo que contém deixa aberto, onde ela está definida. Demonstração. Isso a gente vai usar muitas vezes no nosso curso, isso é bem envolvido. Mas eu vou provar um formato ainda mais bacaninho dessa rigidez. A demonstração é assim: eu pego o conjunto de todos os pontos do meu aberto grande, onde a função é definida, onde a enésima derivada é zero. Então, EN é o conjunto de pontos em U, onde a enésima derivada complexa da função f se anula. Tá? E não estou afirmando que é vazio ou não vazio, nada. Tá? Só pega esse conjunto. E intercepto todos. Deixa incluindo n igual a zero, ou seja, incluindo os pontos onde a função própria se anula. Tá joia? Então, eu denoto F0zinho denota a própria função. Bom, nessa história. Eu quero provar que este E ou eu quero provar que este E é aberto e fechado. Que ele é fechado é óbvio. Por quê? Porque estas funções são analíticas e, portanto, contínuas. Então, a função ela é analítica, eu derivo, ela continua analítica e eu provo que a analítica é contínua. Para a imagem do zero, eles são automaticamente fechados. Tá? Então, este é fechado. Uma exceção de fechado. Agora eu vou provar que é aberto. Pega um pontinho aqui. Tá? Então eu posso fazer uma vizinhança deste meu pontinho, uma certa bolinha centrada neste meu pontinho com certo raio R, onde a minha função f é dada por
por sua série de potências, porque ela é analítica. Mas a série de potências é a série de Taylor, não é? A gente provou. Então, neste abertinho, a minha função é dada por sua série de Taylor. Concordam? Ela é dada aqui. Não sei se eu quero chamar isso de Z0, acho que eu vou chamar isso de Z0. Para escrever que f de Z é igual a soma de 1 sobre n fatorial, enésima derivada de f calculada no ponto Z0, esse Z menos Z0 elevado a n, para Z no lugar onde eu sei que eu tenho convergência desta série. Tá? Só que no meu Z0, todas as derivadas são nulas, porque Z0 pertence a E, que é a interseção de todos estes caras, e a função é nula também. Então no meu Z0, não, peraí, eu estou confundindo. Quero provar que este rapaz é aberto. Alguma coisinha. Ou não? É óbvio, pessoal, é só concluir. Então eu sei que essa coisa é F. Não, tá certo, é isso mesmo. Só que ela se anula. Ela se anula totalmente. Por quê? Porque Pediu que ela não envie. Essa não é completamente não, isso eu vou usar só no final. Eu só vou concluir, eu só quero provar que meu E é aberto. Então eu quero pegar um pontinho no meu E e mostrar que tem uma vizinhança desse pontinho que está em E. Você faz aqui, quer dizer que todos os derivados são nulos. Estar em E significa que todos os derivados são nulos. O dele é zero. Então tem uma aberta que ela é nula. Então tem uma aberta que está todo em E. Sim. E é isso, né? Sim, só isso que eu quero provar. Eu quero provar que E é aberto. Depois eu vou concluir que E é não vazio, porque V está contido em E e acabou. Tá, então eu quero provar que todas as derivadas da minha função é automático, pessoal. Como que eu provo que todas as derivadas da minha função, eu peguei um ponto Z0 que está em E, tá bom? Expandi a minha função em série de Taylor em torno deste ponto. Só que neste ponto, todos esses termos são zero. Então esta função é zero. Ela é identicamente zero porque estes termos são zero. Peguei um ponto em E. Tá bom? Expandi a minha função em série de Taylor em torno deste ponto. Então, a minha função é dada por esta série em algum aberto em torno deste ponto. Só que como o centro da expansão está em E, todas essas derivadas são nulas. É definição de E. E, portanto, esta função é identicamente nula. E sendo identicamente nula, todas as derivadas dela são identicamente nulas. Então, todos os pontos dessa vizinhança estão em E. Este rapaz é, de fato, uma vizinhança contida em E de Z0. Entenderam? E é o conjunto, em princípio pode ser vazio, mas E é o conjunto de todos os pontos de U onde todas as derivadas da F, incluindo a própria F, se anulam. Tá? Pega um ponto em E. Peguei. A minha F é analítica. Então existe uma vizinhança deste ponto, alguma vizinhança deste ponto, onde ela se escreve como uma série de potências. Certo? Que converge para a função nessa vizinhança. Só que a gente provou que essa série de potências é a série de Taylor. Tem que ser. Então, a série de Taylor desta função, nesta vizinhança, converge para a função. Só que a série de Taylor é identicamente nula. Porque o Z0 está em E. E assim eu provo que esta função é identicamente nula nesta bola. Mas então todas as derivadas dela são nulas nessa bola. E portanto essa bola está em E. E portanto eu exibi em E uma vizinhança de um ponto de E. Pessoal, mas então E é aberto e fechado. Ou como E está contido em U e U é conexo,
ou E é vazio, ou E é todo U. Mas ele não pode ser vazio, né? Porque eu assumi por hipótese que existe um Vzinho aberto onde a função se anula. E, portanto, todas as suas derivadas se anulam. Então, aquele Vzinho está contido em E. Portanto, ele é não vazio. E, portanto, o E é todo. Certo? Então, a função se anula em todo. Logo, E é aberto. Como V está contido em E e V é não vazio, E é igual a U pela densidade de U. Então, olha só o que acontece. Se você tem duas funções, f e g, definidas num aberto conexo, e C analíticas, então, se F restrito a um Vzinho é igual a G restrito a um Vzinho aberto, F é identicamente igual a G. Aplico o teorema para F menos G. F menos G se anula em Vzinho, portanto F menos G se anula em U, portanto F é igual a G. Essa é a essência do comportamento de funções analíticas. Coincidiu num abertinho, coincide num aberto conexo onde elas são definidas que contém esse abertinho. Esse negócio dá para refinar e é fácil. Precisa, eu tenho 7 minutos para cumprir este plano. Que é o seguinte. Deixa eu só falar mais uma palavra. Depois a gente vai estudar esse conceito de extensão analítica, mas quando duas funções coincidem em um aberto, você diz que uma é a extensão analítica da outra. O que a gente acabou de provar é que se a extensão analítica existe, ela é única. Se você pode estender uma função analítica de um aberto para um aberto maior, conexo maior, então essa extensão analítica tem que ser única. Não tem jeito de estender de duas diferentes. Se é possível estender, a extensão é única, você sabe. Uma próxima coisinha que eu quero mostrar é que o conjunto de zeros de noção analítica é discreto, ou seja, fechado e isolado. Não. É porque eu preciso concluir que a f e todas as suas derivadas se anulam em v. Então eu não posso pegar o v um ponto, porque se a f se anula um ponto, a derivada pode não se anular. Para concluir que v está contido em e, o que significa v contido em e? Significa que em v a f e todas as suas derivadas se anulam. Se uma função é nula num aberto, eu sei que as derivadas dela são nulas neste aberto também. Mas se ele é nula num ponto, a derivada pode não ser. Então eu usei aqui mesmo, para garantir que as derivadas se anulam. Só que se anulam num aberto, aí você olha a definição da derivada pelo limite. Então quando você faz o limite, você está fazendo o limite por zeros. Então as derivadas são sempre zero. Mas se fosse um ponto só, esse limite poderia não dar zero. Tá joia? Então é aqui o uso de V aberto. Mas então V precisava só ter um ponto com. Sim, exatamente. É a mesma coisa, só precisa ter um ponto de acumulação. Tá bom? Eu vou enunciar isso. Deixa eu ver. Se você tem duas funções num aberto conexo analíticas que coincidem numa sequência que é um ponto de acumulação, elas são iguais. Por exemplo. Vamos ver se eu consigo provar mais uma coisinha interessante. Então, os settings são os mesmos. Você tem um aberto conexo, C, tem uma F
C analítica. Então, o conjunto de zeros da F, ou seja, o conjunto de Zzinhos indo onde a F se anula, é discreto. Tá, pessoal? Fechado, mais isolado. Cada ponto é isolado. Bom, fechado é automático, a F é contínua por ser analítica. Tá? Eu só preciso provar que cada ponto é isolado. Mas isso aí não nula, né? Oi? Sim, sim. Claro. Obrigado. Muito bem observado. É sua observação, Felipe? Acho que sim. Ah, sim, tá bom. Não, é porque eu não vi quem falou. Acho que sim. Não sei. Não, sim, analítica não nula, caso contrário, nula, sim, toda nula, bem analítica. Tá, joia. Obrigado. Então vamos pegar um pontinho lá. Vamos pegar um caminho de conjunto. Vamos expandir a função em série em torno dele. Que eu nem preciso escrever no formato Taylor. Faço a expansão da função em série em torno dele. Né? Isso aqui funciona para alguma vizinhança deste ponto. Fazer uma certa vizinhança deste ponto. Essa série converge para a função. Agora é uma coisa importante, na verdade. A coisa importante é a seguinte, é que o C0 é zero, porque a função no ponto A se anula. E C0 é f de A, tá joia? Mas, pelo teorema anterior, ela não pode ser nula toda nessa bola, porque caso contrário ela seria nula em U. Tá? Então, algum CK tem que ser no nulo. Tem o primeiro CK no nulo nessa lista de CKs. Certo? O C0 é zero. C0, ele é f de A, que é zero. Porque A foi tomada no zero. Certo? Mas, não pode ser que a F é identicamente nula nesta bola inteira. Porque pelo teorema anterior, se ela fosse identicamente nula nessa bola inteira, ela seria identicamente nula. Então, este é o caso. Pelo teorema anterior. Então tem um primeiro CK diferente de zero. Algum CK tem que ser de zero. Então isso não seria nulo. Tá? Tem um primeiro CK diferente de zero. Eu escrevo a minha função no seguinte formato. F de Z é igual. Eu tiro este termo Z menos A elevado a K. Coloquei em evidência este termo. Esse K é o primeiro, não o nulo. E essa soma vai para mim K até infinito. De Cm, Z menos A elevado a M menos 1. A única coisa que eu fiz foi pegar o primeiro CK, pegar o K, o CK é no nulo, o primeiro, e colocar em evidência Z menos A elevado a K. Tá joia? Mas o que está escrito aqui, pessoal? Está escrito aqui, de fato, a definição de multiplicidade de zero. Porque isso daqui é Z menos A elevado a K vezes uma certa função analítica dada por esta série, tudo bem? Que não se anula em A. Esta função G de Z não pode se anular em A. Porque o K foi escolhido o primeiro cujo CK é diferente de zero. Concordam? Então, esta G é não nula em A. Essa G em A é CK.
e pela escolha de CK, isso é diferente de zero. Mas essa função analítica, portanto contínua, G é não nula no ponto A, ela é não nula numa vizinhança de A. Isso aqui implica que G de Z é diferente de zero em uma vizinhança de A. Acabou, pessoal. O único jeito dentro deste lugar de F se anular é ou isto se anular, não dentro deste lugar, dentro desta vizinhança W contínua nesta bola, ao qual A pertence, o único jeito dessa função se anular nessa vizinhança ou é este termo se anular, o que só acontece quando Z é igual a A, tudo bem? Ou este termo se anular, o que não acontece. Então, naquela vizinhança, o único zero é o A. A é um zero isolado. Concordam? Oi. Você tomou o K, o primeiro cara que não anula. Isso. Por que O primeiro CK1 na série. Mas por que os outros também não vão ser? Não, você não precisa disso. Não? Não precisa. Você só precisa saber que tem um CK1 nulo, que a opção não pode ser identicamente nulo. Ah, sim. Tudo bem? Não pode ser identicamente nulo. Então você pega o primeiro, não o nulo. O único, não importa. Aí escreve a função dessa forma e entende que este cara não se anula em A, porque esse cara calculado em A é CK. Então este cara não se anula em A. Então ele não se anula numa certa vizinhança de A. Você tem aqui o lugar onde a série converge e tem em torno deste Azinho tem um certo conjunto W, onde você sabe que G de Z não se anula por não se anular em A e ser contínuo. Tem uma vizinhança, então ela não se anula. Ok? Acabou, pessoal. Aqui, A é o único zero da F. Por quê? Porque para ter um zero da F, você tem que ter um zero deste termo e um zero deste termo. Zero deste termo nessa vizinhança branca não tem, por construção. E zero de Z menos A elevado a K é só Z igual a. Se quer Z menos A elevado a K igual a zero, você vai ter que Z igual a. Então aquela vizinhança branca separa aquele zero. Zeros de função analítica, portanto, formam um conjunto discreto. Bom, pessoal, a última coisa óbvia eu só escrevi o corolário, é óbvio mesmo, vocês conseguem provar. Eu juro que essa é a última coisa. Que é o que foi observado já hoje por vocês. Que se você tem duas funções definidas num aberto conexo e este conjunto dos pontos onde essas funções são iguais tem um ponto de acumulação neste aberto, então você pega o conjunto de pontos em U onde essas funções são iguais. Se esse conjunto tem ponto de acumulação em U, então F é igual a G. Um formato um pouquinho mais refinado da rigidez. Por quê? Porque neste caso, você tem que deixar para o resultado anterior para F menos G. F menos G tem que ter pontos isolados, zeros isolados, tudo bem? Mas então, se F menos G é não nula, os zeros são isolados. Mas não são, porque tem um ponto de acumulação no conjunto. Então F menos G tem que ser nula. Então F tem que ser igual a G. Tá bom? Então isso olha só como funções analíticas são. Se elas são iguais num conjunto que tem um ponto de acumulação no aberto conexo, elas são iguais inteiros todas. Em todos os pontos. É impressionante. Certo? Comportamento muito diferente do comportamento que a gente está acostumado para funções diferenciadas, contínuas. Funções são muito rígidas. Tá claro?
Muito bem, pessoal. Então é assim. Eu vou tentar colocar as notas e mandar para vocês os links, tá bom?